Hello! Estamos ao vivo! Boa noite, minhas deusas crocheteiras! Boa noite para quem está entrando. Uma das nossas convidadas já entrou. Boa noite, Iris, boa noite, Rita. Que bom ter vocês por aqui. Hoje, mais uma live da deusa. Boa noite, Sônia. Como que vocês estão? Contem pra mim. Já pegaram as suas taças? O que que vocês vão beber hoje? Hoje eu tô aqui na aguinha geladinha. Hoje sem gás mesmo, que eu esqueci de botar água com gás pra gelar. Ó, a Mel também entrou, nossa convidada especial de hoje. Já vou aceitar vocês. Deixa só eu dar um oizinho aqui pro pessoal. Boa noite para todo mundo que tá chegando. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá com as nossas taças, os nossos copos de requeijão para a gente brindar essa noite maravilhosa juntas. Hoje nós vamos receber duas deusas crocheteiras que são aqui do Sul também. Uma delas foi minha aluna na aula presencial, na primeira turma que eu tive. Passamos aí um ano todos juntas, foi muito legal. E a Bru mora aqui pertinho e nos conhecemos, né, no ano passado. Ela trabalha numa das empresas que o Felipe presta serviço e além disso começou a fazer crochê. Então, achei legal a gente trazer essas duas para a gente conversar hoje sobre crochê, sobre empreendedorismo e outras tantas coisas. Boa noite para quem está chegando. Vamos aceitar então que logo elas vão aparecer. Quem for entrando vai contando aí pra gente o que que tá bebendo. Vai virar Olá, o boa quê? noite. Mel precisa virar a câmera. Tô Boa noite. virando. Aê! Boa noite, gurias. Boa noite, pessoal. Boa noite, que bom receber vocês aqui. Muito obrigada por aceitarem o meu convite, por driblarem a vergonha, que eu sei que a gente fica até com dor de barriga. Mas tá tudo certo. As deusas crocheteiras não mordem, é todo mundo muito bonzinho aqui. E que nem eu disse pra Bruna, é só nosso celular, tá tudo certo. É, a primeira live a gente sempre fica mais nervosa. Mas como é com a prof, Ai, estou que muito feliz de estar amor. aqui, prof, de poder participar, de conhecer a Bru também, né? É um momento muito Verdade. especial para a gente. É a primeira Uma live, oportunidade maravilhosa. Que mas legal. criei coragem. Vamos lá. Isso aí. Tá tudo certo. Muito bem. Gurias, a gente vai fazendo assim. Eu vou mediando para a gente não ficar falando, né, uma em cima da outra. Então, vou começar pela Mel, que é minha aluna, que a gente se conhece lá desde 2019, antes da pandemia, né? A gente se encontrava. A Verdade. Mel e a filha, já falei das duas aqui várias vezes. Mel, eu queria que tu te apresentasse um pouco, contasse como que o crochê entrou na tua vida, como que surgiu a tua marca com o crochê. Então, eu sempre tive muito carinho, né? Eu tive muito apreço pelo crochê. E nunca tinha tempo, né, oportunidade de aprender e visualizava o trabalho das colegas, apreciava, consumi muitas vezes, ainda consumo das minhas colegas, né? Trabalhos sempre Que são legal. diferentes e a gente tem que prestigiar. Então, Verdade. aprendi em alguns momentos, né? Tive a oportunidade de fazer algumas aulas antes de ter com a prof, mas não tinha tido a oportunidade ainda de desempenhar, de me aperfeiçoar um pouco mais, de aprender. Aí, lá, acho que foi por 2017, 2018, que eu tive a oportunidade de ter aula contigo, né, Bruna, da gente conseguir retomar, né, a reaprender o crochê realmente. E e aquilo foi cada vez mais entrando dentro do meu coração, da minha vontade de aprender.
Na época, minha mãe sempre me incentivou muito, né? E quando eu fui aprendendo a fazer as bolsas, ela falava, Mel, você tem que começar a oferecer as tuas bolsas, né? E criar, e eu não imaginava como que de repente poderia fazer isso, né? E com a pandemia, então, eu tive a oportunidade, ao mesmo tempo foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom, né? Eu Uhum. trabalhei muitos anos numa instituição, né? E durante 21 anos, num banco, fui gerente em banco, e com a pandemia eu tive a oportunidade, então, de me reinventar. A minha filha também precisou bastante de mim nesse período, tivemos alguns problemas, acredito que muitas pessoas tiveram também nesse período dificuldades, né? Eu tive a perda da mãe também, e o crochê me ajudou muito nesse momento, né? Ele foi uma força, né, para os meus dias, para eu cada vez fazer mais, me reinventar, me aperfeiçoar. E então, com ele veio a oportunidade de me reinventar profissionalmente, né? Porque até então eu me reinventava fazendo diversificações de trabalho, de coisas que eu gostava. Mas aí eu me vi numa oportunidade de me construir profissionalmente. E o crochê, eu pensava, bom, no que eu vou me especializar? Então, eu fui começando com várias opções e fui por um lado que eu amo muito, que eu sempre gostei muito de bolsas, né? Então, hoje faço um pouco de cada, mas eu gosto muito de criar as bolsas. E aí eu criei o mel.fios, né? O meu Instagram, que está se desenvolvendo, crescendo com a ajuda de todos vocês. E tem sido maravilhoso, uma oportunidade de crescimento, né? De uma construção de empreendedorismo. Que legal, que bom conhecer um pouquinho mais da tua história. E Bruna, conta para nós como que foi, como que o crochê entrou na tua vida, como que surgiu a Bru Quem Fez. Bru, a minha história ela é engraçada e ao mesmo tempo eu não, foi uma coisa inédita, assim. Eu ganhei um presente, ela veio através de um presente, a minha vontade de fazer o crochê. Eu ganhei de Dia das Mães, o ano passado, é tudo bem recente. Uma cuia, um kit com cuia e porta-cuia. E eu fiquei apaixonada pelo porta-cuia, era em fio de malha. E dali eu fui atrás, fui pesquisar como que era feito o trabalho do fio de malha, como que era feito o crochê. Mas eu não sabia pegar na agulha, não sabia o ponto básico, eu não sabia nada do crochê. O máximo que eu cheguei perto, assim, de um trabalho artesanal foi quando eu estava grávida da Manu, que é a minha filha número um, e eu bordava aquelas toalhinhas de boca, né? Eu aprendi a fazer aqueles bordados. Sim, E foi o máximo que eu cheguei de pegar numa agulha e trabalhar assim. Então, com esse presente, eu fui atrás, fui pesquisar. Uma colega do trabalho, eu tenho um outro trabalho, né? Trabalho de CLT, se propôs a me ensinar os pontos do crochê. E eu que lembro legal. que eu quis aprender a fazer o coraçãozinho, que eu olhava na internet, eu comecei a seguir perfis e que trabalhavam com isso. E eu quis aprender a fazer o coração. Nossa, eu passei tanto trabalho para fazer o coração. Ele não ficava bom. Eu passava raiva, eu desistia e daqui a pouco eu voltava, eu pegava aquele fio e voltava. E a minha colega também me levou um pedaço de fio e disse: eu tenho um rolinho em casa, vou te levar para testar. E eu lembro que era uma cor rosa, que hoje até eu não posso nem ver, sabe? Eu fiquei tanto tempo em cima daquele fio rosa tentando fazer um coração. Enfim, aí seguiu assim. Ela me ensinou, eu peguei. Demorei um pouquinho, mas peguei porque eu tinha muita vontade, eu achava lindo aquele trabalho. E eu comecei a pesquisar sobre o fio de malha, porque o crochê, ele tem suas várias diversidades, né? Tu pode trabalhar com fio de malha, Sim, pode trabalhar com diversos fios. Só que eu era encantada com fio de malha, com a possibilidade de cores. E foi quando eu fui pesquisar um fornecedor de fios no Google. Coloquei ali, né, fio de malha em cachoeirinha, para eu não pagar um frete, ou talvez eu pudesse buscar na minha cidade, e apareceu a Polvo Atelier. que legal. E aí eu lembro que eu te liguei
ou chamei no WhatsApp, eu não sei, e tava na moda aquela cor lavanda recente. Tava todo mundo, ai, lavanda, lavanda. E eu achei aquele filme no site ou no WhatsApp, eu não lembro agora. Não me recordo, mas eu fui atrás do fio contigo e tu disse, não, eu tenho meu endereço, é assim, assim. É minha chance. Era muito perto pra mim. E aí eu cheguei lá, eu cheguei na Polvo, estacionei o carro e tava o marido da Bru, o Felipe, chegando. E eu, o que tá fazendo aqui? Ele faz um serviço na mesma empresa que eu. Então era tudo se encaixava, sabe? Eu digo, agora eu vou continuar. E isso me motivou também, assim, porque era tão perto para mim. E se tu pesquisar por fios, assim, eu, por exemplo, estou sempre tentando encontrar uma cor e outra. Santa Catarina é o foco, assim, né? Vem muitos fios vêm de lá. Né? E aí tu acaba pagando pelo frete, então tu sempre procura um lugar mais próximo. Então, para mim, ficou tudo fechado, tudo combinado. Sim. E assim eu me tornei a doida dos fios. E eu adoro esse trabalho. Eu tento conciliar o meu trabalho fora com o crochê, com as gurias. Verdade. Eu tenho 2 filhas, né? Mas eu sigo, eu dei uma pausa. Eu fiquei tão intensa em cima do crochê, querendo aprender, querendo fazer as peças, querendo vender. Eu nunca tive medo, assim. Eu fazia peça e eu já achava que eu podia vender. Tudo para mim era perfeito, estava bom e eu podia vender. Então, logo eu já criei um perfil. Tudo foi muito rápido, né? 2021 para cá. Foi em maio de 2021 que eu ganhei o presente. Eu já aprendi tudo muito rápido. Já criei um perfil muito rápido e já fui para vender muito rápido. Só que eu acho que eu fui tão intensa que eu acabei me desgastando um pouco, assim, para dar conta de tudo, né? A gente tem esse defeitinho, né? Querer dar conta de tudo. E era um querer dar conta do crochê, um querer dar conta do trabalho, um querer dar conta da casa, das gurias. E eu tirei férias o ano passado, em dezembro, e eu disse, eu vou pra praia e eu não vou levar esses filhos, porque eu quero dar uma descansada. Ai, que dificuldade! Oi, Ida! Oi, Dinda! Dinda! Botei os fios na mala e levei. E cheguei lá e acabei que eu fazia bolsa de praia, eu vinha né? E não consegui dar essa pausa. Então, chegou no momento que eu não consegui mais. Daí foi quando eu parei um pouco, e talvez depois a gente fale mais sobre isso, mas graças a Deus estou aqui, sigo. Oi, Fábio! Conseguiu voltar, né? Essas pausas são importantes, né? Todas nós precisamos. Deixa eu mandar um beijo pro Theo. Muito obrigada, Theo, pelo teu oi, querido. Um beijo, gurias, para todo mundo que está chegando. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Ai, que amor, a Manu tá dizendo que a mãe tá arrasando, a mãe é maravilhosa, né, Manu? Ai, que amor. A Fábio também. Nossa, Fábio, quanto tempo. Que legal, Oi, que legal ver vocês aqui. A muito Fábio legal. foi tua colega, além de trabalho, colega de crochê também, né, lá na Alma. Que legal. Então, a Fábio tinha a mesma vontade, sempre gostou muito de crochê e também teve a oportunidade de poder trabalhar, né, com crochê. Então, Sim. a gente seguido conversa e mata um pouquinho da saudade. Sim, coisa boa. E aí, gurias, vamos começar agora pela Bru. Assim, Bru, no teu coração, qual é o significado de ser uma deusa crocheteira? Ai, Bru, pergunta difícil. Às vezes eu penso que eu ainda não encontrei esse significado, tá? Mas dentro do meu coração, assim, eu acho que ser crocheteira tem muito a ver com sentimento, né? Com amor que eu faço, com paciência. Às vezes o crochê é uma fuga também, né? É a realização. Sim. Porque tu vê uma peça pronta, eu pelo menos tenho esse sentimento toda vez que uma peça fica pronta,
Às vezes algumas dão mais trabalho que as outras, então tu fica ali, às vezes tu faz errado, tu desmancha, ou não fica como tu quer. Eu sou bem perfeccionista, eu olho, então tá bom, eu desmancho, quero fazer de novo, não importa o tempo. Verdade. E então tem muito a ver com paciência, né? E com esse amor, com esse sentimento que a gente sente, né? Por ver uma peça Sim. pronta, ver uma peça tua sendo usada por outra pessoa, ou um feedback de alguém que levou a tua peça e está te dizendo: ai, Bruna, eu fui em tal lugar, todo mundo te elogiou, achou muito bonito. Ai, Bruna, tô com a tua matéria aqui faz um ano, tá perfeita. E Ai, isso é coisa boa. É isso que gratificante, né? É, continuar. Sim. Que acho que ver a legal. peça pronta é a maior satisfação, né? Isso. Para quem faz crochê, aquela hora que tu tira as fotos e é uma realização e tu vê pronto. Sim. Tinha algumas que eu não queria entregar quando eu fazia encomendas, que eu dizia, ai, isso eu quero deixar Ah, para mim, tá tão várias, linda. várias. Sim, a Dá gente vontade de ficar com quase todas. Aqui em Ai, casa eles costumam falar, não vai ficar. Não. isso aí. outras que eu consigo, assim, que eu faço, que eu tenho, por exemplo. Eu fiz essa matéria agora para mim, né? Porque eu fui fazer só Linda. agora há pouco tempo. Linda. Mas Sim. não tinha até então. Eu saía para uma praça, para um parque, eu levava a minha cuia na mão, a térmica na outra, tipo, porque dentro da matéria, tu não é para quem fez, tu não faz matéria porque tu não tem uma. Agora que eu fui fazer, mas dá vontade de ficar com tudo mesmo. Verdade. E conta para nós, Mel, para ti, qual é o significado de ser uma deusa crocheteira? Ah, eu acho que a gente ter a oportunidade de transformar o fio numa arte com um amor é ser deusa, é uma divindade, né? E é poder se desenvolver, né? Poder criar, poder transformar. Eu acho que isso já define ser Deus, é uma palavra grande, ela é Sim, especial, verdade. é Que extraordinária. legal. Então, eu acho que nós todas somos deusas por tentarmos, né, por termos a Uhum. iniciativa, né, e quando a gente coloca, como a Bru falou, o amor no que a gente faz, com carinho, mesmo que a gente tenha que desmanchar, refazer, mas saber que a gente vai entregar perfeito aos nossos olhos, né, de que é uma peça que a Sim. gente gostaria de ter, de receber, é muito gratificante. É uma das coisas que eu acho que quando eu olho, como eu digo, prontinha e dá aquele sorriso, da peça pronta, da satisfação. A, além, como a Bruna falou, do fato de ser relaxante, de ser terapêutico, né? O crochê tem tudo isso de maravilhoso, né? O Verdade. crochê já é um deus e nós somos as deusas. Sim, sim. É uma característica dos deuses, né? Criar. Então, nós somos sim todas deusas mesmo, quando nós estamos criando peças maravilhosas. Que legal. E aí, gurias, assim, né? Eu sempre digo por aqui que nós somos uma rede. E penso que o maior significado, né, para mim, de nós estarmos numa rede e de nós estarmos entre mulheres é nós nos apoiarmos, né, nos darmos as Com mãos e certeza. vamos lá. Teve, né, um momento que foi difícil para a Bru e que precisou se afastar durante o tempo. A Mel também, né? Todas nós passamos por muitas atribulações aí, principalmente nesse período de Covid, pandemia e tudo mais, né? Todo mundo teve o que carregar, né? Aí os seus fardos. Mas contem para nós, assim, um momento que fazer parte dessa rede te ajudou a enfrentar algum desafio, ou te ajudou a querer seguir em frente com o crochê. Pode começar, Mel. Eu acho que a oportunidade de me desenvolver, de ter uma outra profissão, que eu pudesse conciliar, né, num momento muito difícil, né, da minha vida,
que era poder estar presente em casa, né, com a minha filha, ter uma fonte de renda, né, e saber que a gente tem pessoas na nossa rede, crocheteiras, que vivem da profissão, né? Não é fácil, é um começo, tudo é novo, né? O empreendedorismo ele é difícil, né? Não é fácil, a gente sabe disso, mas ter essa oportunidade, né? E saber que eu poderia contar contigo, Bru, né, prof, para poder começar, porque eu lembro bem de ter conversado contigo, de dizer que eu ia me aventurar, né, nessa oportunidade, porque eu acho que talvez se não tivesse tido esse momento, talvez eu não tivesse tido coragem de começar, algo que eu Sim. sempre gostei muito também. Então, eu acredito muito que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então, acho que vem e a gente tem que aproveitar a oportunidade e pegar com vontade e tentar, né? Então, para mim, nesse momento, acho que a rede, né, a gente poder ter a oportunidade de conhecer, de conversar com outras colegas, outras profissionais, é muito importante ter a oportunidade de ser vista, da gente se conhecer, trocar ideias, né, e informações, conhecimento para a gente começar nesse meio tem sido muito importante para mim. Que bom. Acho que é E mais ou menos contigo? isso, né, que a gente... Sim. E contigo, Bru, quando que fazer parte dessa rede te fortaleceu para seguir em frente com o crochê? Eu acho que para mim foi nesse momento da pausa mesmo, assim, Bruna, porque quando eu precisei parar, eu gostava demais de fazer o crochê, mas eu realmente estava exausta, não. Eu queria fazer, mas eu não tinha força, não saía nada. Às vezes eu olhava assim, eu tinha tanto fio, eu comprei tanto fio, eu quis tanto aquilo, e eu olhava e eu não tinha ânimo para fazer. E as pessoas me chamavam, as amigas, a família, no Instagram, direct, Bruna, né? Sempre alguém te manda, olha essa bolsa, tu faz. E eu olhava aquilo e eu pensava, eu faço, mas eu não tenho força, não consigo, não vou fazer. E eu indicava as pessoas, assim, eu indicava alguém que eu sabia que fazia. Eu acho que eu precisei muito dessa pausa e as pessoas respeitaram muito isso. Que é esse momento que tu precisa parar, tu precisa respirar, tu precisa buscar uma motivação. E eu tinha uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, né, porque eu tenho a Clara pequena, então eu saio do trabalho, o tempo que eu tenho para fazer o crochê é o tempo que eu tenho para estar com elas. Então eu tenho que conciliar Sim. esse único tempo para fazer essas duas coisas. Que não é fácil. Não é nada fácil, porque Que não é fácil. não tem só elas, né? Tem a casa, tem o resto todo. Tem o outro dia que tu tem que planejar, que tu tem que programar. Com criança pequena Verdade. não é tão fácil. Então eu acho que isso. A Bruna um dia me chamou, quando eu estava nessa fase de pausa, e para saber como. Não por curiosidade de saber o que aconteceu, Bruna. Não, ela me chamou para saber como tu tá. Tu tá bem? Eu tava com vontade de te chamar, ela disse, te lembra? E era um dia que eu tinha Sim. olhado o Instagram, porque eu procuro olhar, assim, algumas páginas e alguns perfis para ver se aquilo me motiva, né? Aquilo me faz, Com certeza. me traz criatividade, me traz vontade, animação para continuar. E eu me lembro que esse dia eu tinha olhado algumas coisas, porque eu tinha uma encomenda para fazer. Eu pegava aleatório, assim. E eu precisava ter força para aquilo. E a Bruna me ligou para saber como eu estava. E aquilo realmente me deu vontade de voltar. A parte do Tudo Arte, que a Brooke me apresentou também, me mandava várias bolsas no direct. Olha essa, Brooke, olha essa. Eu olhava e dizia, meu Deus, onde é que eu tô? Por que eu parei? Então, acho que todas essas pessoas assim que a gente encontra pelo caminho, né, do crochê, as que acham o teu trabalho maravilhoso, que estão sempre te elogiando. Eu tenho uma amiga que ela, desde o início, assim,
Ela me apoia muito. Tudo que eu faço, qualquer coisa, ela diz, ai, que maravilhoso, tem mão de fada. Isso traz a gente de volta, né? Sim, sim. E então eu acho que foi nessa parte, assim, nesse momento, assim, que eu precisei muito dessas pessoas, da Bru, inclusive, e ela esteve Querida. sempre ali, e isso fez eu voltar. E eu tô aí. Sim. A Patrícia tá botando a mãozinha no olho. Ah, a gente já conversou aqui, né? Claro, no particular conversamos bastante sobre isso, mas a gente também já conversou aqui sobre respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso corpo, porque a gente trabalha com o corpo, né? A gente trabalha com o todo. E diferente de algum trabalho, né? Vocês já trabalharam nessa parte mais executiva numa empresa, tu não tem muita opção de estar afim ou não, né? Tu é obrigada a fazer o teu serviço, sentar lá na frente do computador, vai fazer, vai responder, e era isso. Mas quando a gente está criando, a gente precisa de um algo mais, né? Não dá só para sentar e executar aquela peça para se ver livre, né? A gente precisa realmente dessa vontade, dessa inspiração. Então, quando tá num momento desses, que todas nós temos, né? Eu aqui tenho dias que eu não quero, ultimamente, como eu tenho pego muito menos nas agulhas, eu quero as agulhas sempre. Mas quando tem, assim, momentos, né? Que eu tô doida, que eu não quero nem entrar aqui nos fundos porque tô cansada e tudo mais, eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, que não tem a ver com as manualidades, ou eu vou de repente pegar e fazer agora, né? Minha grande paixão tem sido o tricô, que é só pra mim mesmo, pra mim e pro Felipe, mas ele é meio chato com as minhas peças, muito exigente, então ele acaba ganhando poucas, então é só pra mim. Então, assim, eu saio fora, né, do universo do trabalho, porque aí, por mais que a gente ame fazer crochê, é um trabalho também, né, gurias? Ainda mais Sim, quando sim. tá fazendo aí encomendas e tudo mais. E aí, sei lá, vou ver um filminho Água com Açúcar na Netflix, ou vou dar um passeio com as minhas cachorras, para dar esse tempo, né? Às vezes, esse tempo pra gente se reabastecer, pode acontecer que nem a Bru, que levou, né, bem mais tempo, que foi uma coisa assim, não foi de um dia para o outro, precisou de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de autocuidado, né? É um olhar para si, é um auto-amor quando a gente consegue perceber, opa, aqui, né, tem alguma coisa que não tá legal, eu não vou forçar, eu vou achar outras maneiras de chegar, né, mais para frente aonde eu preciso. E penso que bom, né, que importante ter uma rede de apoio e que bom que a gente pode se ajudar assim, né? Acho que é para isso que a gente está aqui, para isso. Não é à toa, né, que a gente se conheceu, que a gente conversa, troca experiências. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? Umas vão ajudando as outras. Eu fico muito feliz quando eu dou o meu bom dia animado e alguém responde: ai, tava só esperando esse bom dia. Porque é muito legal saber, né, que um bom dia animado faz a diferença lá na casa de outra pessoa, né? É Verdade. verdade, como faz, né? Às vezes as pessoas não têm ideia de que o crochê também precisa esse lado da inspiração de estar bem. Porque sentar Sim. e fazer, ele necessita também esse momento a gente estar bem para desenvolver e Uhum. aquilo realmente crescer e a gente colocar em prática aquilo que a gente tem de ideia. E nem todos os dias são assim, né? E aí, uma Uhum. rede sempre nos dá uma força, né? Sim. Uma visão diferente. Sim, até Bem isso porque eu mesmo. sempre digo aqui que se eu sentei ou sem vontade, ou já cansada assim, né, sem energia, quando eu não tô afim, o negócio vai começar a dar errado. Eu vou errar os pontos, mesmo que a gente, né, que seja assim, aquela receita, que nem a Bru, que já fez várias mateiras. Geralmente, né, elas são todas iguais, mas alguma coisa vai acontecer naquela contagem de pontos que quando vê a matéria vai estar torta para um lado. Então a gente precisa mesmo, né? Tá num momento ah, mais legal com a gente mesma. Ai, Até a gente tem que Beth, um beijo largar pra e ti. começar a fazer alguma coisa para depois voltar, né? Uma respirada. Acontece. Isso aí.
E aí, gurias, já que nós estamos assim, né, falando desses desafios de empreender, eu queria que vocês contassem para nós um desafio que vocês já superaram. Porque eu sei, né, que a vida de empreender é matar o leão, o dinossauro, o hipopótamo, o papagaio todos os dias, né? Mas alguma coisa que vocês acham assim nessa vida doida de empreender que vocês já conseguiram superar? Pode começar, Bru. Com certeza, para mim, é o tempo. É esse tempo, conciliar o tempo que eu tenho para o crochê. Eu tenho 2 filhas com a idade ao extremo e mais o meu outro trabalho. Então, isso é uma coisa que eu já superei, porque se não tivesse superado, eu não estaria de volta, né, para o crochê. Eu consigo dar conta, sim, do meu jeito, mas consigo. Não, né? Não é aquela coisa perfeita. Nossa, a Bruna tem um ambiente perfeito para fazer o crochê, uma paz, uma tranquilidade, não. Até porque para eu fazer o crochê, eu tenho que ficar com tudo organizado na minha volta, senão já não serve, eu já não começo. A Clara tá sempre na minha volta, ela quer enrolar fio, ela quer dar o pitaco dela no que eu tô fazendo, ela que mais faz. Que amor! E eu tenho que ter esse tempo de, às vezes, parar, porque ela quer brincar, né? Então, eu Claro. tenho que conciliar isso. E isso é uma superação para mim, porque no início era bem complicado. Às vezes eu ficava um pouco... Uhum. Me tirava do sério, assim, né? Porque daí eu queria muito fazer, não conseguia fazer, queria dar conta de tudo. E é aquilo que eu falei, eu não dava conta, era de nada. Então, quando tu Sim. relaxa mais, tu consegue, né? Dividir o teu tempo. Tu cria uma rotina para isso. Com pouco tempo que tu tem, tu acaba que tu cria, tu Uhum. dá conta, tu consegue. Então, isso foi uma superação para mim. Conciliar o meu tempo, que é um pouco tempo, não Sim. agarrar tudo que é encomenda que aparece, tu faz, eu faço. Só que o período Uhum. da entrega é esse e, graças a Deus, eu tenho as clientes maravilhosas que sempre me entendem, que já sabem, que Ai, me que conhecem, bom. né? Que o meu tempo é esse, que tem as gurias. Sim. Mesmo que a Manu já tem 17 anos, então ela também me ajuda com tudo, né? Ela fica com a Clara, às vezes eu digo, dá conta aí que eu vou terminar uma peça rapidinho. Então, para mim, isso foi uma superação no crochê. Sim, que legal. É importante, assim, né, quando a gente consegue se conhecer e consegue estruturar como tu estruturou o teu tempo, porque aí é isso, tu consegue dizer para cliente, ok, eu vou conseguir fazer, mas só daqui a tanto tempo. Porque se tu tem o trabalho, né, não trabalha exclusivamente com crochê, se vai ser só, sei lá, 2, 3 horinhas, às vezes até menos de noite quando chega em casa, vai levar mais tempo para conseguir fazer aquela encomenda, né? Não quer dizer que não vai conseguir, vão ter clientes que vão aceitar o teu tempo porque querem o teu produto feito por ti, e aí é importante esse conhecimento, né? Olha, o meu prazo de entrega é tal, que legal, que bom. E contigo, Mel, como que foi? Conta para nós um desafio que tu já superou. Eu acho que começar já foi um grande desafio, né? Para entrar em algo que eu nunca imaginava já foi um grande desafio, né? Criar a marca, criar uma página, começar do zero é realmente um grande desafio, né? Sempre, todos os dias é um desafio, né? Como a gente comentou, todos os Sim. dias são novidades, são buscas, então todos os dias é um desafio. Mas o começar, eu acho que foi muito grande, encomendas grandes também. Já tive uma que foi um grande desafio para quem está começando, né? Aprender a lidar com tempo para entrega diante de outras encomendas, né? E de ter uma encomenda Uhum. grande ao mesmo tempo. Então, isso, e saber que tem um prazo, né? Existem mudanças no meio do percurso, isso também foi bastante desafiador para mim, né? E o mundo do crochê também é diferente do corporativo. Então, né, existe a questão de olhar, não gostar, mudar, né, para a entrega ficar de Sim. acordo, quando não é um produto único que a gente vai vender, que já tem pronto.
Quando a gente vai criar Uhum. uma peça, né, que a pessoa imagina, Uhum. idealiza, e às vezes ela não vai ficando como ela quer, e a gente vai adequando até ela ficar realmente como a pessoa deseja, né? Foi um grande desafio também que eu já tive, e foi prazeroso depois de ver a encomenda pronta, né? Uma delas até corri para ti, né, prof, para as alças, para entregar tudo dentro do tempo, né? Eu não tinha, eu fiquei preocupada que não tivesse a cor, então tudo isso tem sido desafios que têm aparecido, né? E vão surgir muitos outros ainda, com certeza, né? E a rotina, como Sim. a Bu falou também, né? A gente se organizar uma rotina estando em casa, né? Para trabalhar e, ao mesmo tempo, organizar de que aquilo que está fazendo é um trabalho, que a gente tem que Uhum. ter, no meu caso, que a Bru ainda dispõe a um pouco período, mas eu ainda tenho que adequar o que eu estou para uma rotina, né? E adequar os demais da casa também para que entendam que eu estou ali, mas não estou, né? Eu estou Uhum. trabalhando. Então, isso às Sim. vezes foi um grande desafio também, né? Acho que a princípio, assim, claro, vão surgir outros, mas foram os primeiros Sim. desafios vencidos. Sim, é quando a gente trabalha em casa, é bem importante, né, conseguir delimitar esse tempo mesmo, de que, ó, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, e aí, claro, né, por exemplo, hoje eu acordei no modo faxina, e aí de manhã eu resolvi tirar o dia para limpar a casa e fazer, né, coisas aqui que eu precisava fazer, o sol tava bonito e tal, mas se a gente fica saindo toda hora, o trabalho não vai render, né, gurias? Então a Com gente certeza. precisa, né, e aí, quando tu tá em casa o dia todo, é mais fácil de chamar, né? Mãe, vem aqui fazer alguma coisa. Ai, dá uma voltinha pra mim, então, né? Faz tal coisa, busca não sei o quê. Então, é importante delimitar e Tem que se doutrinar o organizar. pessoal da casa mesmo. Eu estou aqui, mas vocês não estão me vendo. É, mais ou menos assim. Eu Mas acho. também dá flexibilidade, né? De fim de semana poder trabalhar, de compensar aquele horário que a gente, de repente, teve a necessidade de Uhum. ajudar ou de resolver alguma situação, e a gente compensa num outro momento que talvez não Sim, tivesse oportunidade, né, de desenvolver. Então, sem isso é muito dúvida. satisfatório, né? Uhum. E o estar Queria falar aqui, né, alguma coisa, Bruno? fazendo essa troca na live, eu acho que a Mel concorda comigo. É um desafio para nós que entramos nessa busca de empreender. Isso é um grande desafio para Sim. mim, pelo É um menos, grande desafio. né, Mel? As pessoas, às vezes, eu, em alguns momentos também achei que não que fosse fácil, mas talvez um pouco mais fácil em algumas partes, mas é bastante coisa para se organizar. É a rotina, é a parte de orçamentos, né? É o que tu investe, é a parte de tempo, de entrega, né? Existe uma organização muito grande para tudo isso, né? Despende tempo, Sim. né? Os materiais, a busca pelos materiais, isso tudo, quando a gente vê, às vezes, uma peça pronta, né? O cliente, ele não imagina tudo que passa por trás dos bastidores, né? Uhum, é E, verdade. E tem então, algumas coisas que, por mais que a gente, né, escute, aprenda assim, já tem alguma noção, mas tem algumas coisas que a gente só vai entender mesmo, que fazem parte do negócio quando a carruagem começa a andar, né, Gurias? Quando a gente sim, começa a fazer, daí que vai te dando conta, ai, mas eu preciso de mais não sei o que, mas se eu, né, for atrás de tal coisa vai ficar melhor. Tem algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada mesmo, né? Vai fazer parte errar a quantidade de fio, todo mundo já errou, a gente faz um cálculo e quando vê, sei lá, né, a baratinha come o fio e E faltou uma vai parte achar para um tom igual terminar. aquele que acabou. então, tem tudo isso. Sim. A Deise está dizendo por trás dos bastidores acontecem mil coisas, com Mil coisas, certeza. mil coisas, né? Sim. E aí, Bru, conta para nós uma encomenda que foi assim inusitada ou muito desafiadora ou que deu tudo errado, tu te descabelou e depois deu certo. Conta para nós.
Eu tenho uma história que vale muito a pena compartilhar, vocês merecem. Eu acho que quem fez essa encomenda não está assistindo a live, mas tem algumas pessoas que acredito que saibam dessa história. Eu tive um pedido de uma pessoa especial para fazer um sapo. Ela pediu um sapo. Ela disse, Bruna, eu tenho um presente para dar. E era assim, ó, para ontem. Ela adora sapo. Eu preciso que tu faça um sapo, alguma coisa com sapo. Tu consegue fazer? E eu tive a brilhante ideia de dizer que eu conseguia fazer um sapo. E eu disse para ela, eu vou pesquisar. Só que quando eu disse eu vou pesquisar, eu já estava no Google, como fazer um sapo em fio de malha. E ali me apareceu vários não, apareceram poucas opções de fazer um sapo em fio de malha. Só que eu aceitei, vamos lá. Os desafios me movem. Fui lá e aceitei comigo. E eu fiz esse sapo. Eu lembro que eu pensei assim, o verde do sapo eu já tenho. E o verde eu já tenho. Agora eu vou pesquisar no Google como fazer esse sapo. Aí achei um vídeo onde ensinavam bem simples, assim, bem fácil, só que ele ficou. Ainda bem que ela não tá na live. Deixa eu ver se ela tá Ele ficou feio, gurias. Assim, aos meus olhos, tá? Ele ficou feio. Ela amou o sapo. Mas era um sapo com os olhos esbugalhados. Olha a minha mãe na live. Era um sapinho com os olhos esbugalhados. Eu fiz um cachepô verde, com uma boca vermelha, assim. Fiz um fio vermelho de fora. Que sorrindo, um sapinho com um olho branco, bem esbugalhado. E eu tive a infeliz ideia de mandar para uma prima. Para ela, né? Ela sempre me diz alguma coisa. Tem que melhorar. Não, eu acho que tá péssimo. E eu mandei para ela e ela teve... Nossa, ela ria tanto. Ela disse, não vai entregar isso para cliente. Eu digo, vou entregar. Foi o que ela pediu. E eu já tinha feito outras coisas. Olha ela ali, eu nunca ri tanto quanto esse sapo. Ela ria muito. E eu daqui, né, era de doer a barriga de tanto que eu ria. Ficou muito engraçado. Só que nisso, Bru, eu acabei vendo que era um desafio para mim. Eu aceitei. Eu não gostei, mas ela gostou. E é sobre isso, né? Sobre se superar. Sobre tu olhar o que tu fez, não gostar e pensar, eu tenho que melhorar. Inclusive, eu fiz uma enquete para saber se estava bom assim o sapo ou se eu tinha que melhorar para os meus seguidores. A maioria estava bom assim. E eu acabei que vi que era sobre isso mesmo, né? Sobre tu te superar, sobre tu melhorar, sobre tu aceitar os desafios e é eles que te fazem cada vez ir aperfeiçoando mais o teu trabalho, né? Então, esse foi um pedido inusitado que eu nunca vou esquecer, assim, eu ri muito. Com certeza. Até hoje, vai esquecer por aqui se ela vê um sapo na internet, qualquer coisa, ela me manda, sabe? Ela não fala nada, só me manda aquele sapo, eu já sei. O sapo. Sapo não, até traumatizou. Sapo não. E tu, Mel, conta pra nós uma encomenda inusitada. Eu, então, acho que foi essa, que foi uma encomenda que eu estava comentando grande e que teve muitas mudanças durante a competição dela. E exatamente o que a Bru falou, tu olhar e entender que os gostos nem sempre não são iguais, né? E que aos teus olhos pode não estar bonito, mas que aos olhos da pessoa que encomendou, né, está. Então a gente também tem que entender isso, né? Que nem sempre a nossa combinação seria aquela, mas ela está de acordo com o que a pessoa imaginava. Para mim é o que importa, né? Que realmente faça a pessoa feliz. Mas e mudanças e adequar uma grande quantidade, a busca do material, às vezes não dá certo aquela ideia do material, né?
foi bastante desafiador. Umas franjas que tinha que fazer as franjas, e eu queria botar as franjas, e a quantidade também não dava, o fio que eu imaginava, ele deslizava, então esses desafios, né, que realmente às vezes deixam a gente queimando os neurônios, mas no final deu tudo certo. Mas ele realmente deu trabalho, mas ele fez com que a gente pensasse bastante, né, para desenvolver e ficasse realmente como a cliente imaginava. E já aceitei Sim, algumas também encomendas teve que o também desafio. Opa, desculpa, pode terminar. encomendas que a pessoa imaginava algo como tu já fez, um pouco diferente, que tinha que criar de acordo com o que ela necessitava, né? O espaço para colocar determinada, né, objeto. Então, por exemplo, uma garrafa térmica, então teria que ter altura, mas teria que ter base, né? Aquele modelo que ela gostou, nem eu teria que adaptar para dar certo ao que ela gostaria Uhum. de usar. Então, isso também são desafios que não são inusitados, mas são desafios diários, né? De adequar a Sim. necessidade do cliente, né? E nessa encomenda grande, tu também teve a aprendizagem de trabalhar com outra artesã, né? E conta um pouquinho Sim. como foi. Então, quando eu vi que era uma encomenda muito grande e eu comecei a fazer e ter uma ideia de quanto tempo levaria, e eu já tinha outras encomendas no período, vou ter que compartilhar, porque não vai dar para entregar as demais dentro do prazo e não vamos ter que pensar. Então, foi a oportunidade que eu recorri a ti, Bruna, para poder achar alguém que tivesse a disposição de tempo e que pudesse me ajudar a fazer essa encomenda. E mais desafiador ainda foi fazer essa encomenda. Ela, né, a minha outra colega, que é a Carmen, uma queridona, que a gente fez muitos vídeos para dar certo a nossa encomenda juntas, e ela fazia na casa dela e eu na minha, né? E a gente adequar o Sim. tamanho do ponto, né? O ponto dela era mais solto, o meu mais apertado, achar o tamanho da agulha certa, medir as bolsas para que ficassem todas do mesmo tamanho, né? O tamanho de cada franja. Então, as flores o mesmo tamanho, a alça onde a gente ia colocar exatamente a medida, né? Tudo isso foi desafiador, mas ao mesmo Com tempo certeza. foi muito legal. A gente vê o resultado, depois quando Uhum. eu tirei as fotos e a gente conversou, ver todas prontas e ver que a gente conseguiu fazer um trabalho juntas, embora não estando no mesmo local. E poder dar a Sim. oportunidade de dividir um trabalho, né, de renda e de ver ele pronto, bonito. Então, isso foi muito gratificante, foi bacana. E saber que a gente pode fazer isso de novo, né? Porque a primeira vez Sim. foi bem desafiante, né? Porque esses percursos que teve foram desafiadores. Mas, com certeza, numa próxima vão ter outros, mas talvez seja um pouco mais tranquilo depois que a gente já tem uma primeira vez, né? Sim, com certeza. Que legal. Que bom saber, né? Na verdade, a gente nem tem muita noção, né, de que precisa adequar tanta coisa quando vai trabalhar com outra Sim, pessoa, né? Não é só cada uma pega a sim. sua agulha na sua casa e vamos fazer a bolsa, porque é isso, né? A tensão do ponto é um Não. pouco diferente, a tudo a gente precisa Porque adequar muda o para que pareça uma tamanho, coisa só, né? muda Que tudo, legal. né? O ponto de uma é mais rígido que o da outra, né? Então a Sim. gente teve que medir várias vezes para realmente ficar igual, né? Eu desmanchei 3 vezes a agulha, a minha peça para mudar a agulha, para poder adequar a Uhum. dela, porque eu achei melhor Sim. eu fazer as Sim, mudanças sim, do que porque o pedir teu para ponto é ela fazer bem as mudanças, né? apertadinho. Então, mas aí no fim deu tudo certo. Que legal. Verdade, Matilde, ia dizer Maite, não, Matilde. Que exemplo lindo de juntos somos fortes, verdade. Muito legal. Eu estava doida para saber como foi essa experiência juntas, porque a gente não tinha, né, conseguido muito conversar no particular. Quando eu trabalhava bordando vestidos de noiva,
A dona lá do ateliê sempre dizia: quem começa a bordar o vestido tem que terminar. Não pode uma outra pessoa pegar no meio porque vai dar diferença. Então era assim, né? Fazia o vestido do início ao fim, porque mesmo assim parece assim, ai, é só colar pedrinhas, é só costurar ali as pedrinhas, mas não, tem um olhar, tem a mão, tem um jeito que vai ser diferente mesmo. E aí o crochê mais ainda aparece, né? Às vezes no nosso humor. Tem dias que o ponto já tá mais apertadinho, tem dias que o ponto já tá mais soltinho, né, gurias? Às vezes também tem a questão do dia mesmo, né? Tu vai medir, ué, mas hoje eu fiz e desmancha, faz de novo, né? Mas todos Sim, trabalhar juntas também foi muito legal, da gente se ligar toda hora, dar risada junto das situações. claro. Então, Sim, tudo que isso bom. é inovador, né? Foi algo novo para mim, né? Que legal. E, e acho que vale muito a pena essa tentativa para pegar encomendas maiores, né? E atender, Sim. às vezes, algo à demanda que tu não vai conseguir, porque a tua agenda também tem outras, né? Então, Uhum. abre oportunidade e também a tua rede, Bruna, de conseguir pessoas bacanas que estão dispostas, né, a dividir Sim. essa oportunidade. Abre novas possibilidades. E aí, gurias, já vamos para os nossos finalmente do nosso ping-pong. Se vocês fossem para uma ilha deserta e só pudessem escolher um, vou começar pela Bruna. Entre fio fino e fio grosso, Bru, qual tu escolheria? Ai, depende. Se eu fizesse uma Só peça pode escolher um para ir para a ilha deserta. Se eu fizesse uma peça mais estruturada, eu ia levar um grossinho. Mas se eu posso escolher um, eu vou levar o grosso. Tá. E E entre agulha nacional e importada? eu nunca testei tantas agulhas assim. Eu comecei com uma agulha normal, essas aqui. E Sim. daí passei de um Fuca para uma Ferrari, Aham. que é da Prim, né? É, E da Pri, é a maravilhosa. minha preferida até agora. Sim, Não descobri outra que melhor que ela. legal, que legal. E entre fio premium e fio residual? Se tu pudesse levar só um para a ilha deserta, se pudesse usar um. Eu odiaria fazer isso. Tem aquele residual que a gente não consegue trabalhar, né? Fica bem difícil. Tu sabe, né, Bru, aquela cor crua que eu Que tu chamava. adora. Eu dei até um apelido para ele. Mas os prêmios têm meu coração, assim. Eu levaria o prêmio, com certeza. Mais fácil para só curtir a ilha deserta, né, gurias? Não preciso passar raiva. Eu sei que a peça vai ser perfeita, que eu não preciso ter muito mais trabalho para fazer, que vai ser prazeroso, vai ter paz do início ao fim, vai começar com uma espessura e vai terminar com a mesma, não vou encontrar nenhuma dificuldade no caminho, então eu levo o prêmio. Certo. E tu, Mel, na tua mala de ir para a praia deserta, lá para a ilha deserta, entre fio fino e fio grosso, qual tu escolheria? Ai, sem dúvida, é o fio fino. Mais gostoso para trabalhar, maleável. Ele não vai tanto espaço também na mala. Se não tem mala, dá para levar na mãozinha. E entre agulha nacional e importada? Então, acho que quando a gente está começando, a gente se empolga tanto com as agulhas. Eu, pelo menos, me empolguei muito. Então, eu adquiri de vários tipos para ver qual que eu ia realmente gostar mais, que eu ia me adequar. E hoje as importadas da Tulipe é a minha paixão. Curtinha, eu Essas gosto eu mais nunca das usei. curtas. É. Aham. E deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Eu vi que a Bru pegou, mas eu acho que não, porque estão todas lá Já estão na todas em necessaire. uso. Não, deixa eu ver, tem uma aqui, ó. Ó, ela é fininha, né? Aham. E menorzinha no comprimento. Não, E é toda talvez de por trabalhar, metal. é,
de metal. Claro, depende do fio, né, também. Claro, quando Sim. o fio de malha, aí eu concordo com a Bru. Aí eu já vou né, Com cabo eu emborrachado. gosto muito da Sim. Clover, dessas aqui, que eu gosto que desliza bastante, acho bem gostosa de trabalhar. Mas para o fio fino, eu Sim. gostei muito dessas aqui. Eu Então, a quero gente acaba comprar essa de confundindo bambu. de agulhas. É? A Eu de Bru, bambu já de não bambu. consigo. Eu já não gosto tanto. Por isso que eu estou dizendo, cada crocheteira tem a sua Nunca usei. paixão, né? Tem. Tem que Eu experimentar, a senti. gente vai experimentando. Sim, isso aí. Eu senti um pouco de dificuldade na de bambu no início, né? Porque eu tava só acostumada com as emborrachadas. Mas a cabeça dela para entrar no ponto baixo centrado é tão maravilhosa. Que aí, claro, né? A Mel que tem o ponto apertado não usa, Mel. Fica na de metal, que é Ai, melhor, porque hoje eu vai ouvi quebrar. que o meu ponto não está mais tão apertado. Fiquei feliz. Ai, que bom! Ele já está indo para o normal e não tão apertado, Ai, porque que legal! sofri Que legal! bastante com o apertado, né? Aí falou até. Aí Sim, também tem isso, às vezes eu começo, por exemplo, um círculo mágico, eu prefiro a clover fininha do que essas aqui, porque o ganchinho é mais fininho. E eu acho que o trabalho fica sim. mais delicadinho, Ah, A sim. gente né? vai. Eu prefiro a mais fina. Manias, que a gente vai adquirindo, né? Sim. E entre, última pergunta, entre o fio prêmio e o residual, Mel, o que que tu coloca na tua mala para Ilha Deserta? Ah, não tem como não querer o prêmio, para não passar trabalho, para ficar um trabalho bonito, né? Eu Sim. não sei, eu acredito que é geral, né? Embora o custo seja maior, mas Uhum. né, o final, o resultado final é outro, né? Eu tenho bastante azar com os residuais, assim, né? E começando, daí ele vai afinando, e aí eu olho e acabo não achando tão bonito o trabalho final, né? Então eu gosto Sim, muito do fio premium, assim. Acho que o sim. trabalho fica bonito, fica glamouroso. E aí, gurias, vocês trouxeram algum livro para indicar pra gente? Pode falar, Bru. Vou Olha, anotar. faz bastante tempo que eu não leio um livro, assim, que eu pego e leio tudo, que não tenho muito, eu não sou adepta a ler livros. Sim. Mas o último que eu li o ano passado, que eu costumo ler muito esses de historinha para dormir, né? Esses eu leio bastante Ai, que para. delícia. Mas o último que eu li o ano passado foi um livro que uma parente me emprestou, ela é jornalista, inclusive, e ela me emprestou um livro logo que eu iniciei assim com esse trabalho artesanal, que era mais para me motivar mesmo para vender. Aham. Falava muito nas vendas, falava muito sobre isso que a gente está fazendo agora, essa troca de experiências com os seguidores, né? Com as pessoas, a venda online. E era o nome do livro era Mostre seu trabalho. Ah, maravilhoso. Eu acho que alguma de vocês duas já deve ter ouvido falar. Eu não sei de quem é o livro, tá? Uhum. Eu tenho ele aqui. Mas o nome do livro é esse. E me Aqui tem. motivou bastante. Ele fala bastante sobre as vendas, sobre Uhum. as críticas, como lidar com isso, né? E foi um livro bem bacana que eu li ele todinho quando eu iniciei com esse trabalho artesanal. Foi bem legal. Sim, ele é um dos livros super indicados para quem faz trabalhos artesanais e trabalha assim com criatividade. Ele Ele tem o tinha Hobby como um artista exatamente. e isso mostra o seu trabalho. E fiquei sabendo que tem Tinha mais umas um, mas eu páginas, tenho os dois e ainda não terminei de ler, tinha então umas eu vou me páginas tão adiantar. lindas assim. Já anotei. Tinha umas frases, umas páginas lindas dele, Sim, dos dois lados, dizia use suas mãos. E eu até tirei uma foto, sim. eu achei aquele livro tão bonito e eu postei no feed lá, Uhum. no meu perfil. É, O livro sabe que eu sinto, eu tô com ele aqui porque eu vou lendo devagarinho, assim, em algumas manhãs, então eu faço com o meu marcadorzinho. E o que eu Ai, o sinto marcador. nesse livro
que enquanto eu tô lendo, parece que ele aguça a criatividade. Assim, ah, É ah, verdade. vai vindo insights, vão vindo ideias, assim, né? Tanto que eu leio um pedaço, daí eu paro, anoto alguma coisa, daí já vou assim, ele vai chamando outras coisas. É um livro bem legal mesmo. E tu, Mel, o que que tu tens de livro para indicar para nós? Então, eu também não costumo ler muito, né? Porque o tempo que tem, eu tô no crochê. Ou então, às Crochetando. vezes, ouvindo notícias para ficar por dentro, né? Do que está acontecendo, porque senão a gente fica só ali, né? Mas eu tô quase no final de um livro que é Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Ah, que legal, Então, vou anotar aqui. é, foi um livro que eu procurei. Eu gosto muito de livros, né? Quando eu tenho assim tempo e vontade de me dedicar, que falam nessa parte espiritual, né? Da gente acreditar, da autoajuda, né? Que em alguns momentos para mim foi bem importante, né? E eu busco isso. E quando eu li um pouquinho da sinopse dele, eu me interessei e resolvi comprar para ler. E ele fala bastante do quanto a gente tem que. Eu não posso falar muito, porque senão vai perder a graça para quem vai ler, mas fala bastante do quanto a gente tem que trabalhar a nossa mente para, no caso ali, né, para ver o teu anjo, para ele te entender e te ajudar, né? E isso é uma coisa que fala para a nossa vida também, né? Do quanto a gente para. A gente às vezes quer um silêncio, mas a gente não para ver o que precisa para ter esse silêncio, né? Como querer mudar uma mesa de lugar e não é só a questão de tirar ela do peso, né? De ter ajuda para retirá-la do local, mas o que precisa mesmo para ela mudar. Então, ele é bem bacana, ele tá tratando dessa parte, assim, uma forma espiritual muito, muito, muito linda, assim. Tô gostando, vamos ver o final, o Que que ele legal. vai me mostrar. Sim. E de filme ou série, gurias, o que que vocês têm para nos indicar? Pode falar, Bru. Filme também, eu não consigo. Gostaria de ver mais. Série, todo mundo fala, ah, é série tal. Eu não consigo. Não consigo assistir, não consigo começar e terminar. Ou eu começo e não termino. Ou eu durmo na metade do filme. Eu fui no cinema a última vez não, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui ver Velozes e Furiosos, acho que foi o último. Eu dormi no Velozes e Furiosos. Mas, enfim, o último filme que eu assisti, daí quando eu assisto um é muito bom, tem que me prender, assim, tem que ser bom para me prender. Eu gosto Sim. muito de romance, assim, tem que ter um olhar mais sensível para gostar desse filme. Foi Continência ao Amor. Ah, é um amor, eu assisti. É muito lindo, eu gostei, eu adorei assistir ele até o fim. Aham. É uma cantora e militar, né, que eles se casam por conveniência, né, e acontece uma tragédia, eu não vou contar aqui, tô dando spoiler, o filme é muito bom. E, e eles acabam que, nesse casamento de mentira, descobrem o amor verdadeiro, né? Sim, sim. Esse é um filme legal para a gente assistir fazendo um crochê ou quando tá naquele momento relax, assim, né? Ele é um filme bem gostosinho. Eu assisti, também me indicaram, eu assisti, achei bem Eu querido. adorei. Quando já passou da contagem dos pontos, é só seguir a carreira. Só repete a mesma coisa. É. Conta para nós, né? O que que tu tens, ou de filme ou de série, para nos indicar? Então, eu também, aqui em casa é muito concorrido, porque tendo uma adolescente em casa, as séries não param, né? E claro que o gosto também é diferente, né? Eu gosto da coisa leve, da coisa mais água com açúcar, e ela gosta da emoção, de ver as suspenses, então acaba, quando sobra o tempinho, eu acabo olhando. Então, mas esse eu vi com ela já faz um tempinho. Eu gostei muito da série da Anne Feni, né? A Anne Feni.
Ah, que sim, é um ela amor. é muito fofo. É a menina que ela, ela acaba mostrando toda a história dela, né, dentro do filme, e ela passa por diversas situações, né, e ele retrata um tempo mais antigo, assim, muito bacana, muito bonito, Sim. assim, eu achei Ela, ela tem um olhar bem poético, assim, né? Bem inspirador para muito. enxergar a vida, né? Isso que é legal. É, Eu adoro essa ela está série, é sempre muito legal. imaginando coisas que vão acontecer, boas, né? Ela vai Sim, sonhando com aquilo e com isso ela vai tendo força para administrar as dificuldades, que são muitas ali, que hum, aquela menina enfrenta, né? verdade. Então, e também muitos preconceitos, né? Uhum. E ela parece uma menina bastante feminista para a época, então é bem bacana, assim. E para Bem, adolescentes também tem bastante instrução, recados bons, uhum, assim, achei bem bacana de ver. sim. E filmes, é, muitos já viram, né? Mas eu gosto muito dessa linha. Eu choro pra caramba, mas eu me emociono bastante, eu gosto. A Espera de um Milagre, né? E a Ai, Cabana. grande milagre não tem como não chorar, né? É, e a Cabana também, que também é bem forte, assim, ele Gente, a retrata. Cabana, eu li o livro. E vou O contar filme para é vocês que eu já diferente. tentei assistir muitas vezes o filme e acontece alguma coisa com o meu cérebro que o meu cérebro desliga e eu durmo e eu não consigo assistir nunca o filme, eu nunca consegui terminar. Eu Eu nunca assisti sempre o filme, mas eu li o livro. durmo. Tem que assistir de dia, porque realmente ele vai indo, sabe? E Sim. tem que entrar dentro do filme para conseguir ver até o final, mas ele é bem bacana, Sim, a forma como tem a ele te dá uma mensagem. lição, uma mensagem Uhum. muito bonita, assim. Sim. Ai, gurias, eu tenho que agradecer muito por vocês aceitarem o convite. Nós é que Esse temos que papo foi agradecer, Bruno. delicioso. Passou tão rápido, Muito né? obrigada. Passou a dor de Verdade. barriga? Contem para mim. Ah, passou? Foi que nem um chazinho com fofoca com as amigas. Isso, essa É, é a ideia. foi o que eu Vocês estão coloquei. aí com os copos de vocês para a gente brindar, gurias. Meu, tá aqui. Ai, eu Tá, meu. estava tomando um licorzinho, onde botaram o meu copinho. Deixa eu Ai, pegar que o meu copinho. delícia! Meu copinho separou. Ó, eu tenho aqui, ó. Olha, a dona Mel Safadinha tá no licor. Tava num licorzinho, Era pra experimentando criar um licor coragem, mas novo. Deixa eu botar, gente, deixa eu servir ele de novo aqui, porque eu fui dando umas bicadinhas. Eu disse, eu vou relaxar pra minha Isso live. aí. Ai, Fábio, muito obrigada. Que legal te ter aqui com a gente. Gurias, amei esse bate-papo. São mulheres maravilhosas e inspiradoras. Muito a Tati obrigada. também, minha mãe. A Obrigada pela Tati oportunidade. também. Obrigada. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos lá, botem as taças aí, vou tentar fazer uma. Ai, eu tô sempre tentando tirar, fazer uma captura de tela. Ai, Deus! Muito obrigada, gurias. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite, por compartilharem as histórias de vocês. Isso é tão legal, é tão importante, porque penso que assim a gente vê que não tá sozinha, né? Que todo mundo tem os desafios, que todo mundo mata, né? Os dinossauros aí todos os dias para dar conta. Eu sei que para quem tem filhos é mais difícil ainda, né? Tem mais coisas, mais situações aí para administrar. E eu fico muito feliz de ter esse canal aberto para que a gente possa realmente compartilhar e de mãos dadas juntas e transformando, né, esse empreender numa coisa um pouquinho mais leve. Eu que tenho a agradecer, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade, por motivar sempre, por abrir um caminho novo, porque foi contigo que foi a inspiração para começar. Então, eu só gratidão. E um Ah, prazer grande te conhecer também, Bru, agora Mas pessoalmente, obrigada, né? obrigada. Eu adorei participar. E eu já sabia que ia ser maravilhoso. Eu tenho muita fé nessa nossa jornada. E vai sim. dar tudo certo para nós. Que legal, que bom. Um beijo para Laurinha, minha primeira aluna canhota. Foi um Tá lá grande escondidinha. desafio.
Ai, Então, vou boa mandar. noite. Então, Obrigada. gurias, boa noite. Gente, só Beijo para grande, lembrar, gurias. ficamos com a nossa live gravada, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Já já ela entra lá. E semana que vem nós temos a Júlia da Sandra Licedro, que vem conversar com a gente sobre Ai, que legal. combinação de cores. Espero vocês. Um Com beijo, boa certeza. noite. Beijo, gurias.